A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Luciano. Sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse pequeno e humilde canal Varão do Cajado. Hoje estarei aqui ministrando a história sombria de Timeu, o pai de Bartimeu. Meus amados e queridos irmãos, interessante que nenhum dos evangelhos da Bíblia menciona o nome do pai e nem do filho, Bartimeu, e o nome do seu pai, Timeu. Então eu fui buscar um entendimento melhor e hoje eu estarei te contando uma história que não está na Bíblia. Já quero estar deixando bem claro que não está na Bíblia, para que os irmãos não venham me perguntar: irmão, me mostra a passagem, me mostra onde é o capítulo e o versículo. Já estou falando que não está na Bíblia. É uma história que, segundo os historiadores, aconteceu de fato. Então, antes de eu começar o vídeo, eu quero estar te pedindo, deixa aquele like para estar nos ajudando e vamos para o vídeo. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus diz aqui no evangelho que segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 10, verso de número 46, que diz assim a palavra do Senhor: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Meus amados e queridos irmãos, interessante que nesse evangelho que segundo escreveu Marcos, ele faz questão de revelar não só o nome do Bartimeu, o cego de Jericó, mas também o nome do seu pai, o Timeu. E nenhum dos outros evangelhos você vai encontrar o nome desses dois personagens bíblicos. Interessante, meus irmãos, para quem não sabe, segundo os historiadores, Timeu, para quem não sabe, era um grande soldado do destacamento de Betel. Meus amados e queridos irmãos, e ele já tinha esse filho, o Bartimeu. Só que aí, meus irmãos, ele já era um soldado aposentado após 30 anos de trabalho. Então ele já estava na reserva, meus irmãos. Todos nós sabemos que hoje um policial que trabalha durante 30 anos, chega um tempo em que ele vai se aposentar e mesmo assim ele vai continuar recebendo um salário alto, assim como ele recebia quando era policial. Então, Timeu, ele recebia o seu salário de soldado todos os meses. Mas o interessante é que, do nada, o Império Romano se levanta contra a Palestina. E ao entrar de contra com a Palestina, meus irmãos, o Império Romano toma Betel. E na hora que o Império Romano toma Betel, a partir do momento, os bens de Timeu é confiscado. Interessante, meus irmãos, como é que aconteceu isso, irmão Luciano? Para quem não sabe, Betel pagava o salário do Timeu, mas a partir do momento que Betel foi tomado pelo Império Romano, o Império Romano confiscou os bens de Timeu e deixou ele sem receber salário. E isso o indignou de um tal modo que ele se levantou contra o Império Romano. Não levantou sozinho, mas juntou um monte de gente assim como ele, que teve os seus bens confiscados e foram tentar contra o Império Romano. Só que aí, meus irmãos, o que acontece é que nenhuma dessas pelejas, Timeu é capturado pelo Império Romano e é crucificado de cabeça para baixo. Mas aí o que acontece posteriormente, meus irmãos, é que simplesmente eles pegam o Bartimeu, o filho de Timeu, e vaza os seus olhos. Então o cego de Jericó não nasceu cego, mas ele teve os seus olhos vazados. E aí a Bíblia não menciona, meus irmãos, mas agora a Bíblia vai dizendo que esse cego é colocado à beira do caminho entre Jericó e Jerusalém. Por que, irmão Luciano? Simplesmente para que todos aqueles que vissem aquele cego lá lembrassem de que não poderia se levantar contra o Império Romano, porque todos aqueles que se levantassem contra o Império Romano, a mesma coisa iria acontecer com essas tais pessoas. Então agora Bartimeu está à beira do caminho mendigando com seus olhos cegos. Então agora vamos para a Bíblia. E a Bíblia vai dizer que ele estava na beira do caminho. E ele estava na beira do caminho mendigando moedas. Interessante, irmãos.
Interessante o que eu vou falar aqui para todos vocês. Ele estava à beira do caminho mendigando moedas. Por que ele estava na beira do caminho, irmão Luciano? Porque quem descia de Jericó para Jerusalém tinha que passar por Bartimeu. Então, interessante que logo nesse tempo era a época da Páscoa. E todos nós sabemos que a Bíblia menciona que na época da Páscoa todo mundo descia para Jerusalém. E sabe quem descia também? Jesus de Nazaré. E neste momento, Bartimeu teve um encontro com Jesus. Se você gostou do vídeo, eu quero estar te convidando, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino de notificação para estar recebendo novos vídeos, que são postados todos os dias de terça e sexta-feira. Não se esqueça de deixar aquele like, se porventura eu conseguir te passar uma boa informação. Curta minha página no Facebook e me siga no Instagram, @varãodocajado_oficial. Compartilhe esse vídeo com todos os ministros da Palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor.